vamos mudar de tema e vamos introduzir já o próximo cartoon, sendo que nos dois temas há dois cartoons, que é este de António José Seguro, com o cinto de segurança. Eu acho que aí é uma maldade, entre aspas, tua, é uma ironia tua. Mas, António José Seguro, tu sublinhas isso, ainda nem sequer está instalado, definitivamente instalado no Palácio de Belém, e já está na estrada, não é? Exatamente. Com cinto de segurança. Exato. Anda a acelerar, mas com cinto de segurança. E não é só ironia, tem um sentido político a expressão de que anda com cinto de segurança. Porquê? Primeiro, há aqui um dado que é muito interessante de considerar, que é o dado da rapidez. Ou seja, António José Seguro nem sequer tem equipa, não é? Claro. Ou seja, ainda estão para ser nomeados vários lugares que costumam ser ocupados por pessoal, digamos, da Presidência da República, e já começou com uma presença aberta. Há talvez uma razão objetiva e uma razão subjetiva. A razão objetiva é que, de facto, eu costumo dizer, há quem diga, não sou só eu, mas eu costumo dizer muito que na campanha faz-se poesia e no governo faz-se prosa. E António José Seguro está a mostrar que a poesia que ele desenvolveu na campanha é igual à poesia ou à prosa, tanto faz, agora que não no governo, mas na presidência. Ou seja, a última semana de campanha eleitoral na presidência foi marcada por aquele comboio de tempestades que provocou uma tragédia de grandes proporções no centro do nosso país, e António José Seguro acampou, digamos, no centro do país para acompanhar esse drama, não é? Digamos, procurando evitar, aliás, que ele fosse um elemento de campanha eleitoral. E ele agora está a fazer uma continuidade, ou seja, está a mostrar que não era por estar em campanha que estava naquelas terras, preocupado com aqueles assuntos, é também agora como Presidente da República o que está a fazer. Daí talvez Portanto, aí está a ser genuíno, não é? Esta urgência de o ter feito. Depois há um aspecto mais subjetivo, que eu também tenho lugar direito às minhas especulações, que é, independentemente do racional das coisas, nós vivemos uma Presidência da República com muita mediatização, a de Marcelo Rebelo de Sousa, e António José Seguro, mesmo que queira fazer diferente de Marcelo Rebelo de Sousa, não pode fazer muito diferente. Porque fica um vazio, não é? Ou seja, ele tem que, de alguma maneira, introduzir um tom diferente, preocupar-se mais com os temas que fala e da maneira como fala, ser menos, talvez, especulativo, menos analista, menos comentador, ter uma atitude mais institucional, mas não pode deixar de ocupar o espaço mediático. Fica esquisito, não é? Depois de uma presença com tanto peso mediático, termos António José Seguro ausente. O outro aspecto, o aspecto do cinto, é que, na verdade, ele está a acelerar. Marcelo Rebelo de Sousa, no princípio, no seu primeiro mandato, era uma espécie de explicador do governo. Havia o governo da Geringonça, claro, e Marcelo Rebelo de Sousa, que era de uma família diferente do governo da Geringonça, família política diferente do governo da Geringonça, ele teve um papel muito importante nessa altura, porque ele procurava explicar, não é? Foi explicador e guarda-chuva, não é? Sim, exatamente. Daquela primeira fase, claro, não é? Pronto. António José Seguro está a ser o acelerador. A expressão dele é preciso acelerar apoios, não é? Nem sequer foi eu que inventei a expressão, foi ele é um acelerador. Mas está a fazê-lo com um cinto de segurança, porque ele acelera mais nas perguntas do que nas respostas. Ou seja, está a acelerar, mas dentro dos limites de velocidade da relação institucional. Exatamente, está a cumprir completamente com o código da boa relação entre o Governo e o Primeiro-Ministro. Ou seja, ele está a suscitar que as pessoas exponham os seus problemas, façam as suas reivindicações, detetem as anomalias e está a guardar para ele próprio as respostas, não é? Daí a ideia do cinto de segurança, não é? Pronto. E, eventualmente, está depois a aproveitar as reuniões com o Primeiro-Ministro, imagino, para procurar dar alguma sequência, porque senão seria uma frustração completa, não é? Se isso não existisse. Mas, portanto, ontem foi até em tomar a reunião com o Primeiro-Ministro. A reunião semanal. Eu imagino que na reunião António José Seguro terá procurado, com a experiência que recolheu nestes dias, pressionar o Primeiro-Ministro para fazer uma coisa. Deixa-me, eu queria ainda dizer duas coisas sobre este tema, se não te importas. O meu amigo está aqui para dizer tudo o que quiser. Pequenas, que é o seguinte. Porque é que o significado das reuniões serem à terça-feira, quando sempre foram à quinta-feira? Pronto. As reuniões entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sempre foram, na história da nossa democracia, às quintas-feiras. O Governo reunia de manhã, Conselho de Ministros,
depois tinha um comunicado, fazia um briefing com os jornalistas, às vezes o próprio Primeiro-Ministro falava, depois ia almoçar descansado, um almoço tardio, e depois às 4h30 alguém lhe dizia: olha, tens que ir para Belém, estou lá à tua espera, e o Primeiro-Ministro ia para Belém contar ao Presidente da República coisas que, aliás, eram até do domínio público. A antecipação para a terça-feira deve querer significar que António José Seguro procura influenciar mais o Governo do que ser influenciado pelo Governo. Ou seja, quer antecipar os elementos que podem estar na agenda da quinta-feira das reuniões do Ministro. O último aspecto, que é muito sucinto, é o seguinte, como aliás já aqui tinha dito num outro dia, isto é a prova disso. Esta presidência de uma pessoa da família do Partido Socialista pode não ajudar o Partido Socialista. Neste caso específico, acho que estas presidências abertas de António José Seguro, aquilo que ele vai fazer politicamente, de algum modo condicionam, limitam muito a atividade de José Luís Carneiro. Realmente, é um dado objetivo. Claro. Vamos ao último tema. Bom, que são vários temas num só, e vamos lançar já aqui os cartoons, também são dois. Temos ali Luís Vaz de Camões a salvar a Constituição portuguesa. Mas ainda ao menos salvemos a Constituição. Ao menos salvemos a Constituição. Mas ainda antes de irmos à Constituição, queres começar por falar desta... A minha é deste tamanho, não? A minha é deste tamanho. Eu trouxe a minha da universidade. Que é um bocadinho maior. Mas queres começar por o fim do folhetim do acordo, neste caso a 3, para a eleição dos órgãos externos da Assembleia da República. Nós temos assistido nos últimos dias a acordos, princípios de acordos, desacordos, que no fundo não serão tripartidos, serão 2 a 2. Mas na prática, no fim do dia, provavelmente se possa dizer que há um entendimento tripartido em relação aos chamados órgãos externos da Assembleia da República. Ou seja, são votados na Assembleia da República, mas não são cargos parlamentares. Fica no ar a Constituição, não é? Se tem transformado numa espécie de fetiche. E eu gostava de dizer as outras coisas de enquadramento em relação à Constituição que ajudam a perceber como muitas das questões que são tidas talvez não façam sentido. A primeira, a Constituição tem 50 anos, como se viu no outro dia, nasceu em 1976, mas já foi revista 7 vezes. Portanto, aquela ideia de dizer que aquilo foi numa noite, os capitães, a seguir ao 25 de Abril, fizeram uma Constituição, é completamente falso. Sendo que uma dessas Constituições, uma dessas revisões, a mais importante, retirou o Conselho da Revolução, a primeira. Sim, mas todas elas tiveram. Eu vou dar uma ideia. Em 1908, a Constituição dizia que as nacionalizações eram irreversíveis. Nos anos 80, alguém entendeu que não fazia sentido que o Estado fosse dono das 2 cervejeiras do país e que, portanto, devia iniciar um processo de privatização dessas empresas e de outras. E a Constituição foi alterada dentro do maior consenso, correspondeu ao sentir dos portugueses consensualmente naquele momento. Mais tarde, para integrarmos a União Europeia e tivemos de fazer acertos na Constituição. Até por causa dos tratados da União Europeia. Portanto, houve sempre a possibilidade de rever, foi sempre revista, talvez na altura com algum calor, mas sem dramatismo. Portanto, imutável a coisa que a nossa Constituição não é. Qual é a diferença? Deixa-me só dizer isto. É que até há pouco tempo, até às últimas eleições, nós tivemos sempre 2 partidos dominantes, um de direita e um de esquerda. E, portanto, para obter os 2 terços necessários para a revisão da Constituição, era preciso um grande consenso. PS e PSD, não é? Sim, de direita e de esquerda. Era preciso haver uma representatividade muito grande. Agora, o que é que temos? Temos um partido de extrema-direita que faz maioria à direita e que quer aproveitar este momento para alterar a Constituição, abandonando a ideia de consenso nacional que a Constituição tem tido, tornando-a numa arma, digamos, de arremesso contra o sistema, não é? O Chega é um partido contra o sistema, está a aproveitar a Constituição para tentar dar mais um passo na destruição do sistema, e é isso, no fundo, que nós estamos a assistir neste momento. Há esse perigo, Luís, na tua opinião e na tua experiência? Eu sobre isso tenho a minha opinião muito simples. Quem vai decidir tudo é o PSD. Portanto, o PSD de Luís Montenegro, se ainda lá estiver nessa altura, mas presumo que sim, será quem vai decidir de que maneira é que vai ser feita a revisão, não é? Portanto, não imagino que ela seja feita com o teor
que teria se fosse o Chega a fazer a revisão. O próprio líder parlamentar do PSD, o Hugo Soares, até já tentou agendar, dizendo que é só daqui a um ano é que faz sentido falar na Constituição. Na segunda metade da legislatura, exatamente, não é? Exatamente. Eu acho que isso tem um risco, que é o criar um clima negativo em relação à Constituição. Ou seja, vamos certamente ter casos em que as pessoas vão dizer que isto ou aquilo não se faz por causa da Constituição, não é? Portanto, para criar um clima negativo, para as pessoas se indisporem, achar que o país não anda ou não deixa de andar por causa da Constituição, coisa que é quase um absurdo. E o Presidente da República sublinhou isso agora na cerimónia dos 50 anos. Os problemas de Portugal não têm nada a ver com a Constituição, têm a ver com o facto de não se cumprir aquilo que está estatuído, não é, na Constituição. Se tivéssemos tempo, eu ainda queria falar de 2 ou 3 aspectos. Força. É assim, queria falar de 2 ou 3 artigos, 3 especificamente, o 64, o 53 e o 65. Vou tentar ser breve. Se conseguires fazer em 2 minutos é absolutamente fantástico. O 64 é o da saúde, em que as pessoas dizem que a Constituição impede a medicina privada em Portugal. A Constituição começou por ter a ideia de que o SNS era gratuito, depois em 1989 passou a ser tendencialmente gratuito. Ou seja, passou de gratuito para pago e em vez de dizer que era tendencialmente pago, para a coisa ser mais bem acolhida, passou a ser tendencialmente gratuito. Mas isso não tem impedido nada. Ou seja, o sistema tem decorrido, mal ou bem, sem qualquer responsabilidade do texto constitucional. O artigo 53 é o que proíbe os despedimentos sem justa causa. E, no entanto, nós todos os dias assistimos a despedimentos coletivos e a despedimentos por extinção do posto de trabalho, não é? Ou seja, o que a Constituição faz é uma baliza que tenta equilibrar as relações entre os trabalhadores e as empresas, não é? Pronto. E, portanto, e se fôssemos assim, tínhamos vários exemplos. Depois também se fala um pouco na história da diminuição do número de deputados. Mais, quando se faz um estudo, uma sondagem aos portugueses e que se pergunta se querem mudar a Constituição, sim, queremos. E qual é o principal? Diminuir o número de deputados. Estão lá muitas pessoas a ganhar muito dinheiro, necessariamente. Eu trouxe um exemplo extremo, mas é um exemplo que é o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre já teve 4 deputados, agora só tem 2. Nas últimas eleições legislativas, os 3 principais partidos, Chega, PS e AD, tiveram praticamente o mesmo número de deputados, entre 17.200 e 15.500. Portanto, o mesmo número de votos. E o Chega elegeu um deputado e o PS não elegeu. O que significa que metade dos eleitores de Porto Alegre, 24 mil eleitores, não têm representação parlamentar. Se reduzíssemos para metade a representação parlamentar, significava que 2/3, 3/4 dos eleitores de Porto Alegre deixariam de ter representação parlamentar. Claro. Pronto. Se essa é a ideia que as pessoas têm do que é uma democracia, não é? Não faz sentido nenhum, não é? Ou seja, nós temos que procurar que todos os portugueses se sintam representados nos órgãos de poder, nomeadamente da Assembleia da República. Pronto. Só para concluir, desculpa lá, o artigo 65, e vou só lê-lo porque vale a pena lê-lo, para nós percebermos os limites da Constituição. Claro. O artigo 65 estabelece que todos os portugueses e todas as portuguesas têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar, que incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação integrada nos planos de desenvolvimento geral e que o Estado deve adotar uma política de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Diz a Constituição. Está tudo dito. Está tudo dito. E foi isso que o atual Presidente da República quis justamente sublinhar no discurso que fez na cerimónia dos 50 anos da Constituição, da aprovação da Constituição.